Meus amigos, que momento que o Fortaleza está vivendo nessa Copa Sul-Americana. Consequentemente na Série A, né? Mas o fato é que o Fortaleza fez uma vitória espetacular e histórica ontem lá na Arena Independência. Sim, por que que é histórica? Porque o Fortaleza quebrou uma série muito negativa para o futebol nordestino em quartos de final de Sul-Americana. Vamos falar disso, né? Vamos falar também desse panorama geral da competição e principalmente do Fortaleza no jogo de ontem. Afinal, tivemos um grande herói, um herói que improvável para muitas pessoas, que foi o Guilherme fazendo a boa. 2 gols. Cara, o Guilherme jogou bastante e merece ser respeitado aqui nesse vídeo de hoje. Então vamos trazer dados, números, esse recorde que o Fortaleza está batendo. Fortaleza chegando longe mais uma vez da Sul-Americana. É muita coisa para falar. Eu não quero perder tempo. Vou chamar a vinheta e você vai clicar no gostei e compartilhar nos grupos, beleza? Porque vamos falar de Fortaleza, vamos falar de Fortaleza Esporte Clube chegando longe e fazendo história. Vem comigo. Eu já queria começar, meus amigos, embalado. Embalado, porque a gente precisa falar desse Fortaleza no jogo de ontem. Cara, coletivamente, Fortaleza foi monstruoso, né? Uma aplicação tática invejável, coletivo novamente funcionando de uma forma extraordinária, mas os valores individuais fizeram a diferença, né? A gente sabe que o América está fragilizado pela temporada que faz na primeira divisão, então sentiu o peso do jogo de hoje, mas de qualquer forma foi uma apresentação avassaladora nesse primeiro tempo do Fortaleza, né? A gente não só encaminhou a vitória no jogo de hoje na primeira etapa, mas como também o Fortaleza encaminhou uma classificação para uma inédita semifinal de Copa Sul-Americana. É claro, o Fortaleza soube igualar em posse de bola com os donos da casa, muito por conta dessa proposta, né, do nosso rival do jogo, de tentar vencer o Fortaleza naquelas bolas vadias que a gente começou a chamar, né? Mas é claro que o Fortaleza foi o time que fez mais finalizações na primeira etapa, criou mais grandes chances, porém eu queria destacar alguns destaques individuais. Começar por ele, o homem do jogo, Guilherme. Cara, o Guilherme simplesmente tem números invejáveis da partida de hoje. Olha isso aqui: 66 minutos jogados, 2 gols marcados, passe decisivos 1, passes certos 16 de 24, uma taxa de acerto de 67%, um jogador que acertou os cruzamentos totais, bolas longas, finalizações no gol 2, finalizações para fora apenas 1, ou seja, foi mais positivo do que negativo nessa oportunidade. Os duelos no chão, cara, isso eu queria mostrar para vocês. Duelos no chão, de 2 que ele teve, acertou os 2. Duelos aéreos, dos 3 que ele teve, ele acertou os 3 também. Então o Guilherme realmente ele foi o merecedor do prêmio de melhor jogador da partida. Foi um cara que foi incomparável e dentro de campo deu pra gente perceber essa grande arma do Fortaleza Esporte Clube, que é o Guilherme, que fez um jogo espetacular. Também destacar, cara, que partida também o Tinga fez, tá? Muitos números interessantes do Tinga na partida do jogo de ontem. A gente viu que ele defensivamente foi um monstro, ganhou todos os duelos e tudo mais. É um jogador que merece toda essa atenção. Agora, sério, a gente precisa falar também do Fortaleza nessa Sul-Americana, dessa arma que Fortaleza tem, que é o Caio. O Caio, ele não foi a melhor partida, mas ele fez a melhor jogada, a melhor estratégia, que foi levar o cartão amarelo nesse jogo de hoje, no jogo de ontem, e aí ele fica de fora. Ele fica de fora do próximo jogo do Fortaleza contra o América, porém, se o Fortaleza passar para a semi, ele meio que já garante uma presença até onde o Fortaleza terminar no campeonato. Por quê? Você só é suspenso se levar amarelo. E aí ele pode levar amarelo na primeira semi, no segundo da semi, e ficaria limpo para poder chegar a uma possível grande final. Então, muito bom também os números do Caio Alexandre, muito bons os números dos atletas do Fortaleza, e é por isso que agora a gente vai falar desse panorama da Sula em geral. Agora, meus amigos, vou colocar para vocês aqui um detalhe muito interessante do Fortaleza nessa Sul-Americana, que consiste numa vitória marcante, né? Um dado marcante. Então, eu vou colocar aqui na tela enquanto eu comento isso com vocês, porque o Fortaleza quebra um tabu do futebol nordestino na data de ontem, que é referente aos times do Nordeste nas quartas de final da Sul-Americana. Historicamente, então eu vou colocar aqui na tela para poder, enquanto eu falar, vocês observarem os andamentos, né, das quartas de final até aqui. O Fortaleza, ele
chega numas quartas de final com uma certa pressão, porque no Nordeste a gente só teve 4 equipes que chegaram nessa fase: Fortaleza, Ceará no passado, Sport e Bahia. Nenhum dos outros nordestinos venceu no primeiro jogo de quartas de final. Somente o Fortaleza conseguiu tal feito. E isso é algo gigante, tá? Isso é algo gigante e merece ser reconhecido. Fortaleza consegue fazer 3-1 no jogo da ida, encaminhar uma possível classificação e já fica de olho nos outros confrontos, tá? Na terça-feira a gente tem esse jogo maluco do Corinthians contra o Estudiantes. O Corinthians vence por 1-0, meio que joga a decisão lá no Uno, então a gente fica de olho nesse jogo do Corinthians, tá? Contra o Estudiantes na próxima terça-feira. Também tivemos ontem Botafogo e Defesa e Justiça. Botafogo com um time alternativo deixa escapar uma vitória, termina 1-1, então o Defensa vai decidir em casa essa possível vaga nas semifinais. E também temos o São Paulo, tá? São Paulo que jogou ontem, estava perdendo de 2-0 para a LDU na altitude, a LDU jogando muito mais que o São Paulo, e aí o São Paulo consegue diminuir ali na parte final do jogo e vai decidir no Morumbi. Mas o Fortaleza possui a maior vantagem nessa fase da Sul-Americana. Isso é algo gigante, meus amigos. É algo assim que merece ser muito celebrado. É claro que o torcedor do Fortaleza fica ansioso, a gente fica com essa ansiedade crescendo dentro da gente, essa sensação de que será que vamos conseguir correr atrás? Mas o fato é que o Fortaleza faz história nessa Sul-Americana, encaminha um recorde que pode ser um primeiro time do Nordeste a chegar numa semifinal e quem sabe o caminho ficar aberto para a gente chegar numa grande decisão. É aquela coisa, vale a pena focar para chegar longe. Vale a pena focar não só pelo grande feito, mas também pelo dinheiro, a premiação que ele pode receber, o ranking da Comebol, que o Fortaleza ganha mais pontos, sobe mais no ranking, e é claro que tudo isso faz essa diferença nesse grande ano do Fortaleza Esporte Clube, né? A gente precisa reconhecer Fortaleza ele tem um calendário muito maluco agora daqui para frente, né? Depois desse jogo contra o América, a gente vai jogar contra o Coritiba no PV, joga contra o América novamente na Arena Castelão. Temos o Fluminense lá no em Volta Redonda. E aí, meus amigos, vamos para uma certa indefinição, tá? Porque tem data FIFA, depois jogo contra o Corinthians em casa e contra o São Paulo fora. São Paulo vai jogar contra o Fortaleza entre 2 semanas de Copa do Brasil. E aí, sim, poderíamos pensar novamente em Sul-Americana, porque vem o primeiro jogo da semifinal e se o Fortaleza confirmar a sua classificação, é a oportunidade de fazer história. É uma grande chance de fazer história, uma grande oportunidade que a gente tem nessa temporada. Então cabe o Fortaleza agir com seriedade e chegar longe. Vamos ficar na torcida, vamos ficar acompanhando e vamos ficar torcendo, porque a chance é agora. A chance de chegar longe é agora. E vamos torcer e acompanhar. Quem sabe Fortaleza chega nessa grande decisão. Amigos, basicamente, essa sensação de comemoração, essa sensação muito boa que a gente tem depois de uma vitória tão importante. Vamos agora jogar esse jogo do PV contra o Coritiba, mas eu tenho certeza que a mente de todo torcedor está na próxima quinta-feira, ok? Inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, fique aqui no GT para você consumir muito produto de Sul-Americana, a gente vai fazer muito conteúdo sobre isso, então a gente espera vocês para serem recebidos e comentarem aqui sobre, ok? Inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Mais tarde a gente se vê e ao Fortaleza, rumo a uma inédita semifinal de Copa Sul-Americana. Até mais.